galera, Morteirani aqui na área de novo para vocês. E no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre um bichinho muito legal. Não é exatamente um peixe, né? Mas vive na água, tá todo ali, né? Parente. Que é o querido axolote, um anfíbio que tem voltado a aparecer com frequência agora aí, disponível em lojas e também pela internet. Que é um bichinho muito interessante que vejo muitas pessoas com dúvida com relação a como criar esse bichinho. Então esse vídeo vai ser para falar um pouquinho sobre ele, né? Tudo que você precisa saber para manter esse bichinho bem em sua casa, tá? Bom, algumas curiosidades, tá? O axolote, ele é uma salamandra do gênero Ambystoma, né? Ambystoma mexicano é a espécie dele. São um grupo de salamandras que vivem na América do Norte, atingem algumas aí grande porte, o axolote mesmo atinge até 40 centímetros, segundo literatura. Eu nunca vi um com mais de 30 centímetros. Mesmo assim, uma salamandra com 30 centímetros já é algo realmente impressionante. Tá? O normal é algo em torno de 23 e 25 centímetros. E o que esse bicho tem de interessante, né? Bom, ele é uma espécie endêmica, ou seja, ele só existe em um lugar do mundo. Originalmente, ele vivia num complexo de lagos na região da Cidade do México, por isso o nome mexicano. Mais especificamente nos lagos Chalco e Xochimilco. Depois da colonização espanhola, né, começou em 1500 aí, com a destruição do Império Azteca, esse conjunto de lagos aí na região da Cidade do México foi sendo gradativamente aterrado para dar lugar aí a plantações e à própria Cidade do México. Com isso, o ambiente desse animal acabou se restringindo muito. Para vocês terem uma ideia, o Lago Chalco hoje já não existe mais, ele foi completamente drenado, tanto para evitar inundações na Cidade do México, como também para aproveitar a sua área para plantações e também residências. O Lago Xochimilco também foi aterrado em grande parte. Hoje só restaram alguns canais, não é mais um lago, é um conjunto de canais que restaram aí na Cidade do México e que sofrem muito com a poluição gerada pela Cidade do México e também pela introdução de espécies exóticas, né? Vários peixes foram introduzidos lá e isso daí abalou muito a população selvagem de axolotes. De 2001 até 2010 a população reduziu assim drasticamente, a ponto de que em 2010 não se encontrava mais do que 35 exemplares por hectare, que é uma quantidade baixíssima, densidade baixíssima. Em 2014 foi publicado um trabalho dizendo que em 2013 inteiro não foram encontrados mais indivíduos em vida selvagem nesse lago. Então ele está praticamente extinto. Na natureza não se acredita que ele vai durar muito tempo mais. Mas, graças à criação em cativeiro, tanto aí como modelo para pesquisas, né, como também para criação para mercado pet, né, como animal exótico, o axolote, curiosamente, é o anfíbio de mais ampla distribuição em todo o mundo. Então, se ele realmente foi extinto no ambiente natural, vai ser muito fácil dele ser devolvido à natureza assim que forem criadas condições para que isso seja viável, né, na Cidade do México. Ele pode ser facilmente reintroduzido, porque existem axolotes pelo mundo inteiro, criados em larga escala. Para vocês verem que a criação em cativeiro, em muitos casos, pode não levar uma espécie à extinção, mas sim salvá-la da extinção, como é o caso aí dos axolotes, tá? Bom, o nome axolote ele vem de um deus da cultura azteca, que é o deus Xolote, que para quem não conhece é irmão de Quetzalcóatl. Ele é um animal muito interessante porque ele tem características que são, né, diferentes. Ele é uma salamandra com um complexo de Peter Pan. O que isso significa? Ele nunca chega à fase final, né? Ele não se metamorfoseia completamente como os outros anfíbios. Ele é uma larva para sempre. Ele nasce, começa o desenvolvimento da mesma forma que outras larvas de salamandra, né? Ele nasce um girininho mais comprido, né, do que um girininho de sapo que a gente está mais acostumado. Nascem primeiro as patas dianteiras nas salamandras, né, ao contrário nos sapos, e depois as patas traseiras nele. E aí, com o tempo, né, eles têm brânquias externas,
As salamandras têm brânquias externas, né, ao contrário dos girinos de sapo, que as brânquias estão internamente. E nas salamandras normais, depois de um tempo, essas brânquias externas são absorvidas, né, e ela vira uma salamandra, parecendo um lagarto, né, que vive em ambiente terrestre ou meio terrestre, meio aquático. O axolote não tem essa parte final, ele permanece com as brânquias externas, o que caracteriza ele como uma larva para sempre. É a chamada neotenia. Isso daí acontece com outros anfíbios também, não é uma exclusividade do axolote, tá? Isso daí acontece em outros casos, né, com anfíbios que vivem numa região específica que tem dificuldades devido ao clima, principalmente. Lagos de grande altitude. Um corpo d'água em grande altitude é circulado por terras que normalmente têm carência de presas. Por isso que muitos animais aí nessas regiões desenvolvem a neotenia. É mais fácil você encontrar comida dentro da água em regiões assim inóspitas do que fora dela. A água sempre vai ser um ambiente mais rico, mais abundante. Então é mais interessante para esse animal permanecer dentro da água como uma larva do que passar a fase adulta, ter que sair da água, ter toda a dificuldade de encontrar comida fora da água, né, devido a esse ambiente hostil. Em estado natural, alguns axolotes terminam a metamorfose. Tá? Isso é raro, mas às vezes acontecia, né? Quando ainda existia a população de axolote. Em anos com muita abundância de comida, esses animais comem mais alimentos ricos em iodo, principalmente, e com isso eles terminam a sua metamorfose se transformando numa salamandra, né? Parecida com isso daqui. Tá? Isso aqui é um axolote metamorfoseado já. Tá? Isso porque esse estado de neotenia nos axolotes é gerado pela falta de uma enzima chamada tirosina, que é produzida na tireoide e tem como matéria-prima o iodo, né, um dos seus componentes aí. Uma carência de iodo produz carência de tirosina e com isso o animal não chega à fase final aí do seu desenvolvimento. Em cativeiro, se você pegar um axolote, dá para ele esse hormônio, né, a tirosina, você também consegue estimulá-lo e ele passa a fase adulta, ele vira uma salamandra normal, aí, como outros animais desse mesmo gênero Ambistoma. Tá? Curiosamente, esse processo eventual de passar para a fase terrestre só acontecia na natureza. Os animais de cativeiro, eles não têm esse gene, provavelmente por seleção também, né? Era mais interessante selecionar os animais que não fechavam a metamorfose. Então, os animais de cativeiro não tem esse mesmo gene que favorece a metamorfose natural. Ela tem que ser estimulada no caso dos animais em cativeiro. Mais uma questão de curiosidade, o axolote já tem o seu genoma codificado, é gigantesco, se não estou enganado, é o vertebrado com o maior genoma que existe, que pelo menos é conhecido, muito maior do que o ser humano, inclusive. Tá? Ele é utilizado em vários experimentos para regeneração. Os axolotes, eles conseguem regenerar qualquer parte do corpo. Se cortar uma pata, ela volta a nascer. Se cortar a cauda, ela volta a nascer. Se cortar um arco branquial, volta a nascer. Inclusive, ele é capaz de regenerar partes do seu coração e do cérebro. Para vocês verem o tamanho da capacidade regenerativa que esse animal tem, por isso ele é tão estudado. Em cativeiro, como animal de estimação já, ele caiu no gosto popular pela facilidade de criação e também pelo jeito exótico que ele tem, né? Foram criadas várias mutações, tá? Desde a selvagem, que é essa daqui, aí você passa por animais leucísticos, que não tem pigmento no corpo, mas tem os olhos pretos. Aí você tem, de mais comuns, o leucístico branco, o leucístico amarelo, o albino verdadeiro, que é todo branco com olho vermelho, o que eles chamam de albino dourado, que é amarelo com olho vermelho também. E aí as outras mutações, como o melânico, que é mais preto, e as mutações raras, como os quimeras, os mosaicos, que eles chamam de oliva, e os enigmas também, que são mutações mais raras criadas depois aí, e que são menos conhecidas do grande público, né? Na natureza, esse animal é carnívoro, ele se alimenta de invertebrados e pequenos peixes. Em cativeiro, você consegue manter esse animal perfeitamente saudável com o uso de rações para peixes carnívoros de boa qualidade. Isso é muito importante, tá? Sempre que for usar uma ração, procure uma ração de boa qualidade para você dar uma nutrição adequada para o seu bichinho de estimação, seja ele qual for. Isso é muito importante, pessoal.
Além disso, ele come pequenos peixes também em cativeiro, minhoca, insetos como grilos e tenébrios e também filé de peixe. É um animal relativamente fácil de alimentar, ao contrário de alguns outros anfíbios, ele caça pelo olfato. Então ele consegue comer a ração parada, não tem que ficar se mexendo para estimular o bote, ele consegue comer a ração inerte também. Não precisa de um grande espaço, você consegue manter um axolote num aquário de 40 litros mais ou menos, deixando aí entre 15 e 20 centímetros de coluna d'água para ele viver. Eles não gostam de movimentação de água, tá, pessoal? Então o ideal é que não tenha movimentação de água. Vocês podem colocar aí um filtro bem fraquinho, daqueles com aqueles filtros de esponja, com um compressor de ar só, para gerar alguma movimentação de água bem suave e retirar um pouco de matéria orgânica. Mas você pode manter esse animal perfeitamente bem num aquário sem substrato, com planta. Pode ser uma planta de crescimento rápido, como cabomba, elódia, rabo de raposa, ou então algum musgo, como o pleamós, musgo de Java mesmo. E aí você faz TPA uma vez por semana, sifonando o fundo do aquário para retirar os restos de comida e fezes que ficam ali acumulados. Tá? Fazendo isso daí, você vai ter o seu axolote bem saudável durante muitos anos. A vida média de um axolote em cativeiro é em torno aí de 15 anos, podendo até passar dos 20 em alguns casos. Tá? Temperatura, que é uma dúvida muito comum aí para as pessoas, né? Que esse animal é um animal de água fria, onde ele vive, a temperatura média aí é 20 graus. No inverno chega em torno de 6, 7 até. Em cativeiro, o que se recomenda é a temperatura em torno de 25, tá? Não muito acima disso daí, mas ele suporta aí até 30 graus relativamente bem. Lembrando que, como ele é um animal de clima frio, o metabolismo dele é diferente. Quando você coloca um animal desse numa temperatura mais alta, ele começa a comer muito mais, e isso daí pode gerar uma quantidade maior de amônia, e essa aceleração de metabolismo também pode acabar abreviando a vida dele. Então, na sua casa, o ideal é que ele fique no lugar mais fresco possível, né? Um lugar que não pegue sol, mais na sombra, coloque uma iluminação fria por causa das plantas, mas que ele não tenha uma fonte de calor próximo. No inverno, vocês não precisam se preocupar com aquecimento. Ele passa o inverno perfeitamente bem, sem a necessidade de aquecimento. E é um bichinho que, depois com o tempo, ele começa a comer na mão, fica super legal. É um catfish super interessante, pessoal. Para quem quiser reproduzir os axolotes, também não é difícil, tá? O axolote tem um dimorfismo sexual muito fácil, que você identifica aqui pela base da cloaca, né, diferente do macho e da fêmea. Para reprodução, você pode montar um aquário aí de uns 70 centímetros de comprimento, 40 de largura e os mesmos 20 centímetros de altura de lâmina d'água. Coloca ali o casalzinho, tá? E eles vão reproduzir, tem todo um ritual de corte que o macho vai dançando para a fêmea, é bem legal. Ela faz a postura depois dos ovos, uma massa gelatinosa. Eles nascem aí muito pequenos, aí em torno de 1 centímetro, e crescem rápido. Lembrando, girinos são carnívoros nesses casos aí. Então, quando eles nascerem, você vai precisar ter à disposição presas para essa fase inicial deles, que aí no caso ou é Daphnia ou é Artemia recém-eclodida. Então, se você quiser reproduzir, já vai preparando aí para ter esse tipo de alimento em estoque para quando os filhotinhos nascerem. Depois eles já começam a comer bloodworm, e aí depois que passa dos 2 centímetros, eles crescem muito rápido, é muito fácil você ir alimentando ele, você já não tem grandes complicações. Lembrando que eles são altamente canibais. Quando forem crescendo, você vai precisar ir separando os girinos por tamanho. Se tiver um muito maior junto com um menor, ele vai comer o menor sem pensar 2 vezes. Companhia para eles no aquário. A melhor companhia para um axolote é outro axolote. Então não é legal você misturar com peixes, não é uma mistura que costuma dar muito certo, costuma terminar ruim. Porque o axolote ou vai tentar comer o peixe, ou o peixe vai acabar aborrecendo o axolote. Então o ideal é sozinho ou com outros axolotes, nada de misturar com peixes, invertebrados ou qualquer outra coisa que seja. Eu acho que é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí vocês que estão porventura em dúvidas com relação a esse bichinho. Qualquer coisa, estamos aí pelo canal, nas lives e também lá no grupo Peixe Grande Aquarismo.
Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu like aí no vídeo se gostou, ok? Por hoje é só, valeu e fui!